Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel. Neste vídeo, a liturgia dominical, liturgia do dia de preceito para o católico. É o dia do Senhor, domingo, dia 2 de agosto de 2026, 18ª semana do tempo comum no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa própria com glória, o creio, o prefácio do domingo. A primeira leitura é a do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos do 1º ao 3º. Ó vós todos, assim diz o Senhor, que estais com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o 144 na Bíblia Vulgata, ou 145 na de Jerusalém. Versículos 8º ao 9, 15 ao 16, 17 ao 18, refrão, versículo 16. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Repitamos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos servos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Repitamos, vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 e 37 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho e depois a proclamação. Evangelho de hoje, escrito por São Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Aleluia, 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 aleluia.
O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E não só de pão. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. As reflexões são importantes porque elas nos instruem. É a hermenêutica, saber o que o texto diz, né? Em palavras mais simples. No texto do Evangelho deste domingo, de acordo com o frei Jorge Lisotti, da Ordem dos Frades Menores, Jesus é perseguido pela multidão que busca algo que possa saciar sua fome existencial. Este pão que Jesus distribui, imagem da palavra, que no fundo é o próprio Jesus, é o alimento que de fato todos precisam e que não podem encontrar em outro lugar. Esta palavra, recolhida em 12 cestos, para não ser desperdiçada, é o anúncio da ressurreição que foi confiado aos 12 apóstolos e que em todos os tempos a igreja distribui a todos os que o desejam. A todos que o desejam para fazê-los viver. Se buscamos o Senhor consciente de nossa necessidade, sabendo que aquilo que temos não é suficiente para nos sustentar, então experimentaremos um milagre: ter a vida sustentada pela graça que eleva os humildes e faz erguer o caído. É uma explicação que não sei se todos vão entender. Vamos agora a que está aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, Mateus capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Vamos ver aqui a outra hermenêutica. Informado da morte de João Batista, Jesus se afasta da cidade, símbolo da ganância e opressão, e se retira para um lugar deserto, onde vai celebrar o banquete da abundância do alimento para todos. Sem demora, as multidões vão ao seu encontro, sinal de que Jesus tem sempre algo valioso a oferecer. De fato, Jesus as alimenta essas pessoas com o pão da palavra e com o pão material. Em breve, o pão que nutre o corpo se tornará para os cristãos o banquete eucarístico, alimento espiritual. Jesus mostra que a solução
da fome não está no sistema de compra e venda que leva ao acúmulo e exploração de alguns sobre a pobreza e a fome de muitos. Caberá aos discípulos, principalmente, organizar a sociedade e promover a igualdade. É uma explicação também que já parte para a sociologia, né? Vamos ver aqui no livro Palavra e Vida. É importante nós pesquisarmos e ficarmos com o que mais convém. Jesus se recusa a mandar embora o povo com fome, ensina que pela partilha é possível alimentá-lo e ainda sobrar comida, pelo milagre, né? Jesus fez um milagre. É preciso ficar bem claro aí. Assim, satisfeitas, as pessoas correm atrás dele por causa do alimento. Jesus lhes fala que devem buscar antes o reino de Deus e sua justiça, e que todas as coisas materiais lhes serão dadas por acréscimo. O que adiantam todas as comodidades, roupas e mais roupas, despensa cheia, se por dentro estamos vazios? Nada disso nos satisfará sem o seguimento da palavra de Deus. Então, nosso coração se encherá de alegria. Vamos aos santos do dia. Santos do dia. Olha, neste dia 2 de agosto, comemora-se Nossa Senhora dos Anjos. É uma das manifestações de Nossa Senhora. Vamos saber um pouco mais? De acordo com o site do Convento da Penha, a família franciscana no mundo inteiro celebra em 2 de agosto a festa de Santa Maria dos Anjos, a festa do perdão de Assis. Perto da cidade de Assis, na Itália, encontra-se a igreja de Nossa Senhora dos Anjos. A primeira ermida foi dedicada a Maria Assunta ao céu pelos anjos, e daí derivou o título, Santa Maria dos Anjos. Chamavam-na também de Porciúncula, porque, conforme a tradição, os beneditinos tinham vivido ali antes de se instalar no Monte Subácio, e lhes haviam dado uma pequena porção de terra para o cumprimento de suas obrigações monásticas. Por isso, Porciúncula, né? Nossa Senhora de Porciúncula, porção de terra, uma pequena porção de terra. São Francisco, por seu singular amor à bem-aventurada Virgem Maria, teve sempre particular cuidado por esta capelinha. No lugar, Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores e fixou morada estável para seus confrades. Iniciou com Santa Clara, a segunda Ordem das Clarissas, recebeu os irmãos e irmãs da penitência da terceira ordem, que chegavam de todas as partes, e também concluiu o curso de sua vida admirável. Santo Eusébio de Vercelli é santo do dia 2 de agosto. Eusébio nasceu na ilha de Sardenha, na Itália, no ano 283, segundo o site rs21.com.br. Depois da morte de seu pai, em testemunho de fé em Cristo, durante a perseguição do imperador Diocleciano, sua mãe o levou para completar os estudos eclesiásticos em Roma. Assim, muito jovem, entrou para o clero, sendo ordenado sacerdote. Aos poucos foi ganhando a admiração do povo cristão e do Papa Júlio I, que o consagrou bispo da diocese de Vercelli em 345. Nessa condição, participou do Concílio de Milão em 355, no qual os bispos adeptos da doutrina ariana tentaram forçá-lo a votar pela condenação do bispo de Alexandria, Santo Atanásio. Eusébio, além de discordar do arianismo, considerou a votação uma covardia, pois Atanásio sempre foi um guardião da verdadeira doutrina católica, né, no caso, e estava ausente, não podendo se defender. Então, ele não concordou. Como ficou contra a condenação, ele e outros bispos foram condenados ao exílio na Palestina, lá na Terra Santa, né? Porque é a região da Terra Santa, terra onde Jesus viveu. Porém, isso não o livrou da perseguição dos hereges arianos, que infestavam a cidade. Ao contrário, sofreu muito nas mãos deles.
Como não mudava de posição e enfrentava os desafetos com resignação e humildade, acabou preso, tendo sido cortada qualquer forma de comunicação sua com os demais católicos. Na prisão sofreu vários castigos físicos, passou também por um terrível suplício psicológico. Quando o povo cristão tomou conhecimento do fato, ergueu-se a seu favor. Foram tantos e tão veementes os protestos que os hereges permitiram sua libertação. Olha que história, hein? Contudo, o exílio continuou e ele foi mandado para a Capadócia, na Turquia, e de lá para o deserto de Tebaida, no Egito, onde foi obrigado a permanecer até a morte do então imperador Constantino, a quem sucedeu Juliano o Apóstata, que deu liberdade a todos os bispos presos e permitiu que retornassem às suas dioceses. Depois do exílio de 6 anos, Eusébio foi o primeiro a participar do concílio de Alexandria, organizado pelo amigo Santo Atanásio. Só então passou a evangelizar, dirigindo-se primeiro a Antioquia e depois a Ilíria, onde os arianos, com sua doutrina, continuavam confundindo o povo católico. Batalhou muito, combatendo todos eles. Mais tarde foi para a Itália, sendo recepcionado com verdadeira aclamação popular. Em seguida, na companhia de Santo Hilário, bispo de Poitiers, iniciou um exaustivo trabalho pela unificação da Igreja Católica na Gália, atual França. Somente quando os objetivos estavam em vias de serem alcançados é que ele voltou à sua diocese em Vercelli, onde faleceu no dia 1º de agosto de 371. Então, a história resumida de Santo Eusébio. São Pedro Julião Eymard é santo do dia 2 de agosto. Olha, Pedro Julião Eymard nasceu na França em 4 de fevereiro de 1811, na pequena cidade de Lamour-de-Serre, próxima a Grenoble. Era filho de Julião Eymard e Maria Madalena Pelorsi. Sua família era católica e devota do Santíssimo Sacramento. Na igreja paroquial havia o costume de bênção com o Santíssimo Sacramento depois da missa diária. Sua mãe não faltava e oferecia o filho a Jesus. Olha que bonito. Assim, a presença de Cristo no sacrário lhe foi familiar desde muito cedo. O jovem Pedro ajudava o pai numa pequena indústria de azeite de nozes, fazendo a entrega do produto, mas sentia-se fortemente atraído por Jesus no tabernáculo. Ao passar pela igreja, entrava para fazer-lhe uma visita. Quando sua irmã voltava da Santa Missa, ele procurava ficar junto dela para sentir a presença eucarística em sua alma. Olha que coisa bonita, hein? É uma história muito legal. Bem, não vai dar para ler toda a história, né? Mas São Pedro Eymard é santo, então, do dia 2 de agosto. Santo Estevão, primeiro Papa, morreu em 257. Estevão I também é santo de 2 de agosto. Para afirmar com clareza a união batismal com Cristo, acontece que afirmar com clareza que a união batismal com Cristo acontece uma só vez, proibiu que aqueles que quisessem voltar à plena comunhão com a igreja recebessem o sacramento pela segunda vez. Então o batismo é uma vez só. Também são santos do dia 2 de agosto, São Sereno, bispo, São Pedro de Osma, também bispo. E temos ainda a beata Joana de Asa, o beato Francisco Calvo Burilo e o beato Justino Maria Russolilo, presbítero. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Que Deus abençoe a você. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados de pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.